Vamos orar? Estenda a mão para cá. Pai, quero me colocar diante do teu altar. Me usa como instrumento nas tuas mãos, que vidas sejam salvas, impactadas pela tua palavra, tocadas. Estou falando sobre um tema tão importante, o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus Cristo. Então eu te peço, move de forma sobrenatural todo entendo das trevas, encantamento, obra do maligno, querendo atrapalhar esse culto. Eu dou ordem na autoridade do nome santo de Jesus, que seja quebrado e que o teu reino de justiça se faça manifesto nessa casa com unção e com graça, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vamos lá? Estou falando sobre algo importante. Pode passar, por favor, Samuel. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós, porém, sois sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua. Falar que nós somos reis, sacerdotes, né? Às vezes não é tão comum para nós. Reis a gente entende, geração eleita, né? Ou raça eleita nós entendemos, nação santa nós entendemos, mas eu estou aprofundando no tema sacerdócio. Posso ouvir um amém? Sacerdote é o que, pastor? A Bíblia nos chama para todos sermos sacerdotes. Na religião não é assim. Vamos lá, próximo. Na religião geralmente, o sacerdote é só o pastor, é ou não é verdade? Né? Eu quando vou declarar meu imposto de renda lá, escreve, como eu não tenho salário, meu é prebenda que chama, né? O salário de pastor, porque não tem hora, não é dentro do CLT, então é sacerdote religioso de seita, ou né, religião, ou seita, tal, é assim que descreve. Então para a lógica, quando eles olham, quem que é o sacerdote? É o pastor da igreja, é a pastora, ou né? Em todas as religiões é assim. Eu gosto de resumir falando quem que é o sacerdote, que representa uma entidade espiritual. Amém? Só que Pedro fala que todos nós somos sacerdotes. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, não é só o pastor, né? Que geralmente é assim, meu Deus, o filho do pastor é mal comportado. Só porque ele é sacerdote, mas na verdade se o teu também é, né? O sujo não pode falar do mal lavado, né? Embora meus filhos não são mal educados, graças a Deus, né, Isacão? Em nome de Jesus, né? Até porque senão, né? Amém. Todas as religiões têm. No judaísmo nós temos um rabi, um rabone, um sacerdote. No cristianismo nós vamos ter um padre, um bispo, um presbítero, um papa, um arcebispo. No protestantismo, né, na comunidade protestante vai ter um pastor, um reverendo, um ministro, um bispo também, um apóstolo, um profeta, um evangelista. Em cada religião vai ter. É ou não é verdade? Isso vai ser muito comum. Na matriz africana vai ter um pai de santo, uma mãe de santo, um Baba Orixá, que também é a mesma coisa de pai. Todos vão querer colocar alguém para ser a força daquela casa ou de estabelecer. Por que é importante nós falarmos isso? Porque nós cremos que, como Jesus disse, é chegado o reino dos céus. E Pedro fala que todos somos reis e sacerdotes. Então a mesma responsabilidade que o pastor tem, eu não estou me isentando da minha responsabilidade de conduzir o rebanho, de gerenciar a igreja, de cuidar da igreja, mas todos nós somos sacerdotes. E cada um prestará contas de si. Amém, amados? Então, todos nós temos que ter essa consciência. Ok, próximo lá. Biblicamente, um sacerdote quem é? O primeiro é Melquisedeque, que também é o último sacerdócio que está lá na carta aos Hebreus, e é o sacerdócio de Jesus Cristo, o qual ele é o nosso sumo sacerdote. Hoje eu quero ir bem prático nas coisas de sacerdócio. Eu compartilhei algumas coisas importantes de Melquisedeque. Ele é um reinado que demanda domínio sobre uma região, ele domina com paz, ele carrega o que é necessário, ele traz mantimento e alegria, e ele representa o único e verdadeiro Deus. Então na função sacerdotal, Jesus vai voltar para essa terra? Vai voltar. Quando ele voltar, zerou o game. É ou não é? Mas quem vai representar Jesus? Aqueles que são parecidos com ele. A Bíblia fala que a criação anseia com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então eu vou mostrar quem é Jesus para os meus filhos, para a minha comunidade, para o local onde eu vou, e eu vou estar como um sacerdote representando o único e verdadeiro Deus. Através de quem, no meu caso? Através do Espírito Santo. E do seu caso também. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos, tem todo o poder, habita em mim e habita em você. Posso ouvir um amém, igreja? Pastor não tem certeza disso, nós vamos orar no final, não tem problema, vai ficar todo mundo no mesmo pé, não se preocupe. Então hoje eu quero falar algumas coisas práticas sobre sacerdócio. No domingo eu falei sobre o sacerdócio levítico, nesse próximo domingo é dia dos pais. Deixa eu fazer um pedido para vocês, igreja. Venham para a igreja, tragam seus pais. Todo mundo sabe o que eu faço no dia dos pais. O que eu faço?
Não sabem? O que eu faço quando vocês trazem os pais aqui? A bênção. Nós vamos falar sobre bênção. Isso mesmo, nós vamos orar. Os pais com os filhos. Amém, amados? Palavra rapidinho, explicando quem pode abençoar. E a gente dá sequência. Conto com vocês. Posso ouvir um amém? Fala, pai. Se o pai não vai na igreja, fala, pai, me dá de presente. Né? Eu quero te dar de presente uma ida na igreja. Vou te levar para almoçar. Pastor, não tenho dinheiro. Já começa a jejuar agora. Jejua 2 refeições amanhã, outra e mais uma semana. Irmão do céu. Se o pai não vai na igreja e uma semana você não pode jejuar por ele, tá braba a situação. Vale a pena ou não vale? Ou se vale. Amém? Então convide seu pai para ir para a igreja se ele não vem ainda. Se vem, melhor ainda, a gente faz tudo isso junto, nós vamos fazer. Vai, próximo. Então eu quero falar hoje sobre o sacerdócio. O sacerdócio levítico, como eu expliquei no domingo, e eu poderia falar muito sobre isso, ele consistia em a lei de Moisés, em obedecer os mandamentos, as 600 e tantas leis, todos os preceitos, tudo para agradar a Deus. Amém, amados? Em Hebreus, o autor de Hebreus, possivelmente Paulo, ele explica algumas coisas, ele começa a falar algumas coisas. Então, como é que eu me achegava a Deus no Antigo Testamento? Posso contar para vocês? Após 12 anos, após eu ficar maduro biologicamente, então 12, 13 anos, por um menino judeu, ele era obrigado a subir às festas. Ele ia para onde? Você fala Jerusalém. Ele ia para onde? Jerusalém. E dele ia lá, o sumo sacerdote entrava, fazia um sacrifício, ele intercedia pelo povo, ele fazia todas as coisas pelo povo, e só ele podia entrar no Santo dos Santos. Só ele podia se chegar a Deus. Todo mundo ficava do véu para fora, todo mundo ficava longe, e esse era o ritual mais próximo que eu podia chegar. Amém, amados? Mas eu nunca entrava na tenda, eu nunca fazia aquilo. O sacerdote tinha que se purificar, ficava sem dormir, tinha todo um procedimento. Por que você está falando isso, pastor? E isso demandava obediência plena em todas as coisas. Amém? Do sacerdote. Então o povo tinha um mediador entre eles e Deus. Que quem era? Sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano ali no Santo dos Santos. Então, conseguiu me fazer entender? Por quê, pastor? Graças a Deus tudo mudou. Só que a religião sempre coloca isso. Como assim, ó? É o que eu tenho falado. E não tenho problema com orar. Eu gosto de orar. Faz parte do meu ofício. Eu ainda vou orar em fazer... O Lucas ficou comigo esses dias, viu, tá? Daí fomos em reunião de pastores, depois fui almoçar com outro pastor, depois fui orar lá num comércio, depois fui fazer algumas coisas. Eu falei, seja bem-vindo à vida de pastor. É assim, não tem problema de ir orar, faz parte do meu ofício. Mas quem dera fosse mais eu oro do que pedir oração. Porque todos nós somos geração ou raça, sacerdócio. Você acha que a oração do pastor vai ter mais poder que a tua? Muito vale a oração do justo em seus efeitos, ou do reto em seus efeitos. Mas se você está andando em retidão, se você não está em pecado, a tua oração tem o mesmo efeito da minha oração. Porque quem opera é o Espírito Santo. É claro que orar com fé, ter a fé, ok. Mas eu estou conseguindo me fazer entender nesse cenário, sim ou não? Né? Porque é muito normal a gente endeusar alguém, a gente deixar alguém, a gente querer colocar alguém no lugar onde não. Todos nós somos... Ai, pastor, não é meio perigoso você fazer isso? É perigoso se eu quisesse controlar as pessoas. Minha relação nunca vai ser de liderança por domínio, vai ser uma liderança por, primeiro lugar, integridade. Amém, amados? E depois por afinidade, reconhecimento, amor pelo que Deus fez, pelas coisas que contribuiu, pelas coisas que aconteceram na vida. Porque o rebanho não é meu, o rebanho é de quem? Ele é o bom pastor. O amigo cuida. O amigo do noivo. Posso ouvir um amém? Então, por que você está falando isso, pastor? Vamos ler o texto lá, vai. Portanto, por um lado, se revoga a anterior, por causa da sua inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa, e por outro lado, se introduz, pela qual nos achegamos a Deus. Então o sumo sacerdote tinha que fazer um monte de coisa, tinha que se limpar, tinha que não dormir. Nós podemos simplesmente, no lugar que eu estou, Senhor, fala comigo. Não é uma bênção isso ou não? Olha para quem está do seu lado e fala, mudou tudo, irmão. Olha para uma pessoa bem bonita e fala assim, deixa eu te contar uma coisa. Deus não está só na igreja. Né? Não, aqui eu tenho que me portar bem porque Deus está aqui na igreja. É a casa de Deus. Na verdade, essa é a casa de Deus, ó.
Eu deveria cuidar dessa casa aqui, ó. Com o mesmo zelo e empenho que eu cuido dessa aqui, ó. Amém. Porque essa aqui, se eu quebrar um tijolo, eu vou lá, tem que colocar de volta, é diferente. É ou não é verdade? Essa aqui se recupera sozinha. Não é verdade? Se eu tratar bem ela, essa casa aqui. Olha para quem está do seu lado, fala assim, ó. A casa de fora dá para a gente mudar. Fala, essa aí que é a sua, é uma vez só. Amém? Amém, amados? Nós podemos nos achegar a Deus. Primeira coisa da Nova Aliança, como sacerdotes, todos têm direito de se achegar a Deus. Todos podem orar, todos podem pedir a Deus, todos podem... Você não fica feliz? Eu fico. Imagina eu ser responsável por tudo vocês, irmãos. Que B.O. Eu não ia nem dormir. De verdade que eu não iria mesmo. Eu sou responsável por quem é bebê, assim, né? Quem ainda não cresceu, não amadureceu, por isso que eu ensino, corrijo, oriento, né? Dou as oportunidades para que cresça. Para que ande sozinho. Enquanto tiver que amamentar, a gente amamenta, não tem problema. Né? Criança, não é assim? Mas esses até, alguma responsabilidade eu vou ter. Se o senhor me trouxer, ele vai falar. Vai falar, ó, você cuidou das crianças? Sim. Né? Se ajudou os outros a amadurecer? Graças a Deus. Para que como alimento sólido, para que aprendam a ler a Bíblia sozinhos. 3 améns perdidos. Para que aprendam a ler a Bíblia sozinho. Não sei quem me mandou a mensagem, fiquei super feliz esses dias. Pastor, agora eu li Hebreus e entendi. O senhor ficou falando tanto agora, porque não faz sentido, mas daí eu vi que está na Bíblia. Eu falei, tá. Eu não falou assim, né? Mas quando a gente vai entendendo o sacerdócio, a mudança, não é legal, amados? Né? E você tem que aprender a ler sozinho, em nome de Jesus. Vai, próximo. Então é um novo modo de você chegar a Deus, com esperança. Não volta só para eu falar isso, posso não? Então como é que era a vida do sumo sacerdote? Volta um só, Samuel. Ó, a vida do sumo sacerdote era essa, ó, um dia antes não vou nem dormir, porque se eu tiver um sonho pecaminoso, se eu tiver uma poluição noturna, se algo acontecer, eu posso morrer ou entrar no Santo dos Santos porque eu estou impuro. Então era aquele desespero, o sacerdote se preparava, lavava com sangue, passava pelos lugares, fazia todos os rituais, entrava com uma corda, ia todo preocupado. Agora como é que nós, ó, pela qual, ó lá, ó, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a? Eu tenho esperança quando eu vou me achegar a Deus. Não é muito mais legal? Deus vai fazer algo. Né? Permanecem. Amém? Né? Você sabe o texto de decor. Vai, próximo. Há um fiador da nova aliança. Naquela época você tinha que matar um bicho, você tinha que derramar sangue, porque no mundo espiritual a moeda é sangue. Amém, amados? Né? Qualquer seita, ritual, qualquer religião daquelas que eu falei lá com vocês, vai envolver o quê? Sangue. É ou não é? Ou mata alguém, ou mata um bicho, ou mata alguma coisa, tudo vai, porque é a moeda é a moeda de troca do mundo espiritual. A Bíblia fala que o sangue é vida, sangue fala, amém? Então, vamos lá. Por isso mesmo, Jesus. Vai, vamos ler com força e fé, que isso é bom. Por isso mesmo, Jesus. Ora. Este, no entanto, glórias a Deus. Não é uma alegria a gente saber disso? Tem um fiador que pagou o preço por mim e por você. Tem alguém que atesta por mim. É o que eu falo para não se perca. Não, me lembro dando a palavra aqui para o louvor, falou, vocês não vão se vender, porque por vocês foi pago um alto preço. Se eu for comprar uma Porsche aí, a caminhonete da Porsche e tal, eu vou conseguir comprar por menos de 100 mil reais? Não. Todo mundo concorda? Sim ou não? Mas se eu for comprar agora vai ficar ruim, né? Porque vai comparar com qualquer outra marca, mas que seja, que eu vou comprar. Se eu for comprar um Kwid, carro de entrada aqui eu compro com menos de 100 ou não? Sim ou não? Por que a Porsche é mais cara? Por causa do valor, com certeza. Das peças, do que ela é feita, do que ela pode fazer, sim ou não? Então, meu preço determina o valor. É ou não é? É ou não é? Você foi comprado por um alto preço. O fiador que colocou tudo à sua disposição. Por que você está falando isso, pastor? Numa época onde a gente cai nos contos da TV, cai nos contos da mídia, cai nos contos da cultura. Eu vejo jovens com depressão, com problema. Claro que tem outros fatores envolvidos, mas eu não tenho valor, Irmãos,
Alguém se colocou como fiador para esse problema. Fiador é um problema, né? Se o outro, se ninguém, o que o fiador faz? Se você não pagar a conta, eu pago. Agora, o que ele fez? Ele já pagou a conta por todos nós. Ele se colocou como fiador da nova aliança. Aí ele está falando, quem tinha que fazer isso por mim, quem tinha que entrar por mim, e não pense que o ofício do sacerdote era um ofício simples. Pensa bem, ele ia para interceder pelos pecados do povo, ele ia no meu lugar, arriscando ele morrer. Mas Jesus é o nosso fiador. Quem pode dizer amém? Olha para quem está ao seu lado e fala, o preço já foi pago, irmão. Olha para uma outra pessoa e fala, a salvação é de graça, porque ele já pagou o preço alto. Amém? Falou, e já sabia que a gente ia errar, que nós íamos pecar, ele nos aceitou em pecado ainda. Temos um fiador diante de Deus. Vai, próximo, que depois eu falo sobre algumas coisas ainda nessa questão. Ótimo, e a sequência? Hebreus 7, 27. Tem mais quantos ainda, Samuel? Meu Deus, eu escrevi bastante, então tá. Nós temos um fiador. Agora deixa eu quebrar uma coisa aqui que é importante para todos nós. A religião sempre fala, eu faço algo para agradar a Deus. Se eu faço algo para agradar a Deus, eu condiciono o amor de Deus à minha performance. Sim ou não? Quem trabalha aqui numa empresa? Ok. Se você não agradar o seu patrão, o que provavelmente vai acontecer? Então, o seu trabalho depende de performance. Sim ou não? Sim ou não? Tem alguns que são filho do dono. Quem já trabalhou com algum filho do dono? E ele continua lá? Sim ou não? Na maioria das vezes? Por que você está falando isso, pastor? Vamos ler o texto, vai. Que não tem necessidade como? De oferecer. Primeiro por, depois pelos. Porque fez isto quando a si mesmo se ofereceu. Ó, eu sei que a religião vai falar, faça penitência, faça não sei o que, se chicoteie, se martirize, se não sei o que. A Bíblia está dizendo que eu não preciso, que esse não é, tem um tipo de sacrifício que é aceitável a Deus. A Bíblia fala, Paulo depois fala disso, qual é o tipo de aceitável? Meu corpo como sacrifício, levantar mãos santas, adorar a Deus. Esse é o sacrifício, esse é o meu culto racional. Contudo, a relação não se faz baseada na minha performance. É importante eu frisar isso, amados, porque a religião sempre vai fazer isso com você. O que, pastor? A minha performance determina o meu relacionamento com Deus. Deus não depende da sua performance. E esse é o problema que a maioria das pessoas tem. Sabe por quê? Porque daí ela vem na igreja, ela dizima, oferta, ela faz tudo que você tem que fazer, ela às vezes lê a Bíblia, outras coisas, mas nunca, ela expulsa demônio, ela faz um monte de coisa, mas ela nunca tem um relacionamento com Deus, com Jesus. E ela faz tudo de forma mecânica. Às vezes para suprir sua própria vontade, às vezes para se sentir aceito em um lugar, em um ambiente, às vezes para se mostrar para as outras pessoas que eu sou, que eu tenho, que eu faço, e daí vira uma mera... Jesus fala assim, ó, quando fala, mas eu fiz isso, também fiz isso, ele vai falar o quê para as pessoas? Não te conheço. Meus filhos podem fazer o que eles quiserem para mim, mas não muda em nada quem eles já são por nascença. Eles são os meus filhos, eles são meus herdeiros, é ou não é verdade? Por que você está falando isso, pastor? Ó, menos sacrifício, mais pedidos de amor. Pai, não estou me sentindo tanto, mexe comigo, fala comigo. Eu não estou dizendo que você não tem que se consagrar, posso ouvir um amém? Consagração, jejum é parte de consagração, para você calar a sua carne, para você cessar as vozes, estou falando, mas você não precisa subir escada de joelho, você não precisa chicotear ninguém, você não precisa viajar para Jerusalém, você não precisa... Por que eu venho na igreja então, pastor? Você vem para congregar com os irmãos, porque na comunhão dos irmãos o Senhor ordena bênção, porque Paulo fala, não deixais de congregar como é o costume de muitos, principalmente quando perceberdes que é o tempo do fim, porque quem quer se isolar, aí Provérbios, Antigo Testamento diz, quem busca a solidão busca seus próprios interesses. Nós não somos desses. Eu acho minha identidade em Cristo Jesus no corpo de Cristo. Preguei isso já esse ano. Então como é que eu vou saber quem eu sou? Por exemplo, se eu não fosse uma pessoa que estivesse fosse ó,
Achei que até tinha manifestado um anjo, mas é só minha gata. A pastora me conhecia de antes, né? Eu era uma peça estranha, trabalhava com vôlei, né? Dos altos do meu 1,70 m. Dava curso de vôlei ainda, né? Mas eu ia dar curso, o pessoal achava que era brincadeira quando eu chegava. Né? Que naquela época não tinha rede social, essas coisas para ver, era só o nome da pessoa, não tinha nem foto em cartaz, não era assim os cartazes. Então era uma peça estranha ali, mas quando eu achei meu lugar no corpo de Cristo, é o meu lugar. Talvez eu estaria ainda, talvez até feliz dando aula, ensinando na faculdade, fazendo as coisas que eu fazia, mas nunca ia estar pleno de achar onde eu ia me encaixar, que eu ia transformar as vidas das pessoas para sempre. Onde eu não ia semear em algo que a traça corrói, não é verdade? Ferrugem destrói, mas semear algo que é eterno. Não é verdade? Alguns que congregaram com a gente já foram ver Jesus. E estão lá num lugar estabelecido, onde cai a árvore, ali ela permanece. Graças a Deus. Se estavam bem com Jesus, não é verdade? Eu vou ter uma porção, graças a Deus. Ajuda umas pedrinhas na coroa, diz o Senhor. Como todos nós. Mas o que eu estou querendo trazer nessa série de falar é que todos nós somos sacerdotes. Todos somos responsáveis. Você não precisa sacrificar nada. Posso ouvir um amém, amados? Você vem num relacionamento por amor para com Deus. Então não precisa de sacrifício, não precisa 50 mil rezas, não precisa de nada disso. Relacionamento com Deus. Nem palavras vãs, nós já falamos de oração nessa série, mas eu consegui me fazer entender de verdade? Assim, se eu venho aqui e só canto um louvor, legal. Eu estou declarando algo bom, é bênção, eu tenho a colheita daquilo. Mas se eu venho cantando, sabendo que eu estou cantando para o meu Jesus que pagou um preço por mim, que morreu, que ressuscitou, que está vivo. Eu gosto de uma música em inglês que ela fala assim: I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. Ela fala assim: eu não quero falar de você como se você não tivesse no lugar. Eu quero olhar diretamente para você. Quero entregar minha adoração diretamente para você. Quem pode dizer amém? Não é mais legal? Muito melhor. Dá um sorriso para alguém bem bonito, fala assim: seu sacerdócio é para o Senhor. Vai, vamos seguir, vai. Consegui me fazer entender quanto a sacrifício? Pastor, tem que fazer penitência, ajoelhar é bom, se prostrar é bom, levantar a mão santa, amém. Vai, próximo, por favor, Samuel. Ótimo. Porque a lei constituiu, somos a homens sujeitos a... Mas a palavra do juramento foi posterior à lei, que veio depois da nova aliança, constituiu perfeito para... Então eu não me apoio na minha performance do que eu vou fazer, no meu amor, na minha relação com Deus. Eu me apoio na performance de quem? De Jesus Cristo. Como Paulo depois escreve e fala: porque eu sei que Ele é capaz de me perdoar sempre. Parafraseando, né? Aqui é um texto. Então, se eu vivo... Aquele que começou a boa obra na minha vida há de terminar. Aquele que começou a boa obra na minha vida há de terminar. Não há um justo e um justo sequer. Todos pecaram e carecem da... Amém, amados? Só que se eu baseio na performance, amados, eu começo a ficar chateado quando eu não consigo performar do jeito que Ele queria, ou que eu queria, ou que o sistema queria, ou que a religião queria e demandava que eu fizesse. E daí eu me sinto pesado, mal, cobrado. Quando eu tenho relacionamento com Ele, eu sei que Ele está sempre de braços abertos. Eu não performei bem, Pai, mas eu não me apoio nisso. Eu me apoio que o Senhor fez certo. E o Senhor vai me ajudar. Eu aprendi essa lição, eu não vou fazer de novo. Agora, se é a minha performance, daí começa julgamento, cobrança, mais mal. O ciclo do pecado é assim. Daí eu acho que eu posso pular de novo, que eu não vou pecar. Daí eu caio de novo, vou mais para baixo, vou mais para baixo. Quer mudança na tua vida? Quem quer mudança em alguma área da sua vida? Anda com Deus. Pede para o Espírito Santo andar com você. Você vai ver o sentimento que é quando você fala e quando você está agradando a Deus, é uma delícia. É ou não é? Deus te ama de forma incondicional. Mas dá para agradar. Dá ou não dá? Sim ou não? Quem é pai ou mãe aqui? Ótimo, né? Vocês amam seus filhos, eu espero. Quem ama seus filhos? Mas dá para eles te agradar ou não dá? Se dá. E dá para desagradar também ou não?
dá. Dá os dois. Não é verdade? Dá os dois. Mas eu não me apoio na minha performance. Eu me apoio na performance daquele que é perfeito. Que é o meu, a Bíblia diz que ele é o meu intercessor junto ao Pai. Sempre. Deu ruim, fiz uma coisa errada, aí Jesus olha para o Pai, que ele está à destra de Deus, né? Então está aqui, está do outro lado, deixa eu fazer com isso, né? Fica de pé aí, pastor Eduardo, por favor. Então deu ruim lá, acontece alguma coisa, o pai pode até olhar com uma coisa, aí o filho é o intercessor, ele, já passei por isso. É duro, pai. Amém? Agora eu vou dar uma daqueles pregador pentecostal que fala, aí ele mostra as mãos com os cravos. A Bíblia não fala nada disso, mas se quiser imaginar assim também não tem problema. Não preciso disso. Já estou contente de saber que ele está lá e que ele pagou o preço e que eu tenho que me apoiar na santidade dele. Que é o quê? Filho perfeito para? Então amanhã eu vou errar, ele vai ser perfeito ainda? E depois de amanhã eu vou errar, ele vai ser perfeito ainda? Sim, mas eu não estou me apoiando na minha performance, estou me apoiando no que ele já fez. Aí eu posso me achegar de novo e estou diante do meu trono de misericórdia. O Senhor me ajuda? Te ajudo. Você vai sair. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala, cumpra o seu sacerdócio, irmão. Então eu não me apoio na minha santidade, na minha performance, eu me apoio no que ele fez. É tão mais fácil. É ter um irmão mais velho que resolve as coisas, irmão. Né? Eu tinha um amigo meu que eu estava contando para meus filhos assim, rápido, tá? Tô quase acabando. Meus filhos perguntavam com quem você jogava, com quem você brincava. Daí eu falei com o meu amigo Noril. Falava, eu jogava com o meu amigo Noril. Eu sou ainda 2 anos mais velho que ele, né? Não tem jeito. Ele nasceu. E daí, quando a gente jogava, era assim, eu não sabia jogar vôlei muito bem, eu aprendi com ele, na verdade, e antes de eu começar a treinar e tal. Aí o que eu fazia? Eu ficava um pouquinho mais perto da rede, e a minha função era levantar a bola. E ele passava, eu levantava, ele atacava. Então ele ganhava o jogo. Sozinho nas costas. Eu brinquei com você que depois eu fui crescendo, fui melhorando assim, né? Crescendo no jogo, que eu não cresci muito. Mas no jogo, daí o jogo já era mais equilibrado. Aí eu falava, aí eu cobria mais quadra, porque jogo de dupla, né? Que eu sempre gostei de jogar vôlei de dupla, quem passa vai atacar, e todo mundo quer atacar, né? Então, aí eu falei, era diferente. Mas quando eu jogava com ele, eu estava sempre tranquilo. Se era um outro parceiro que não sabia passar nem rodar a bola, eu já falava, tô frito. Mas quando ia com o meu parceiro, né? A gente tirava os 2 ou 1, ia jogar na rua, beleza, tá ganho o jogo aqui. Ele era o melhor da rua, resolvia as coisas. Você tem que ter o irmão mais velho que já resolveu tudo para sempre, irmão. Amém? Que tem a chave da morte e do inferno. Dá um sorriso para alguém bem bonito e fala, não sei porque que você anda preocupado, irmão. Fala pro outro, fala, não fica ansioso por nada, não. Vai, próximo. Ótimo. Nossa lei sacerdotal. É o último, né, Samuel? É? Ótimo. Nossa lei sacerdotal. Ele estabeleceu uma nova aliança. Ele já fez todas as coisas. Ele é o meu fiador. Ele pagou o preço por todas as coisas. Vocês estão aqui comigo, amado? Eu só me apoio nele. E o que eu tenho que fazer aqui então, pastor? Ter essa mesma característica do que ele fez por mim para com o meu próximo. E olhar para a pessoa e falar, esse cara não é perfeito, igual eu. Essa pessoa pisou na bola, igual? Vocês estão aqui comigo, amados? Mas tem alguém que já pagou o preço por todos. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus, por favor. Preciso fazer 2 orações, tá? Por causa do horário do culto e da dinâmica, obviamente. Então eu vou orar uma oração aqui. Pois eu não vou chamar o povo, as pessoas para frente, mas eu quero orar por isso. Deixa eu explicar aqui para vocês, irmãos, nós não somos uma religião. Nós não somos uma religião. Amém? Nós somos o reino dos céus. Embaixadores. Jesus fala, quando for pregado em toda a terra o evangelho do reino, eu volto. A melhor forma para acelerar a volta de Jesus é pregar o evangelho do reino dos céus. Sem mediadores. Um único mediador. Vamos orar? Se você nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar a estar fazendo isso. Como é que eu faço, pastor? A Bíblia fala que aquele que declarar com os seus lábios, crendo no seu coração, será salvo. Assim como o mundo foi criado pela palavra, essa palavra no nosso coração, da nossa boca, porque a boca fala do que está cheio, o coração, ela gera algo em nós. É o nascer de novo que a gente fala.
nascer do Espírito. Vamos orar juntos uma oração? Se você estiver aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a fazer isso. Como é que eu faço, pastor? Eu peço sempre para colocar a mão no seu coração, só para você ficar consciente de si mesmo, assim, não se distrair. E eu quero te conduzir numa oração. Vou pedir para a igreja, que a igreja possa repetir comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Deixa eu orar por essas vidas. Pai, abençoa todos que fizeram essa oração pela primeira vez, dá experiência com o Teu Santo Espírito, toca de forma poderosa, fala com eles no tempo de louvor, de adoração, que o Senhor nos direcione no caminho em que devem andar, que eles possam estar debaixo do Teu cuidado e da Tua paz, em nome de Jesus. E quem concorda diz?